A gente começa esse bloco, vai fazer todo com ele, com o professor Ito Braga de Moraes, que, como eu disse, é professor, um pesquisador, é pós-doutor nesse assunto, nesse tema, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Professor, agradeço o senhor ter vindo, viu? Conversar com a gente. Professor, aproveitando essa inauguração desse terminal agora na sexta-feira, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa importância de ter realmente esse terminal, se o senhor acredita que ele pode melhorar, de certa forma, o transporte fluvial aqui próximo de Belém. Se comenta tanto sobre isso, né? Incentivar esse transporte, melhorar enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, das suas expectativas em relação a essa obra. O transporte fluvial na Amazônia, ele é responsável por toda a movimentação econômica da região, né? E os terminais de passageiros são muito carentes na região. Então, essa iniciativa do governo do estado de construir um terminal, que eu não conheço o projeto, mas pelo que eu tenho visto é muito bonito, muito bem feito, é um primeiro passo no sentido de melhorar essa integração entre a embarcação, né, e a parte terrestre, né, que o terminal tem esse papel de integrar o transporte hidroviário com o rodoviário. Que nós somos muito carentes aqui, né, nesse tipo de... nós fizemos um levantamento ano passado, entregamos à ANTAC um diagnóstico de todos os terminais da Amazônia. E todos ficaram com uma pontuação muito ruim, em nível geral. Estado do Pará, Amapá, Amazonas, todos eles ficaram muito ruins. E o governo do estado, com essa iniciativa, tenta mudar um pouco esse quadro, criando um terminal mais adequado ao passageiro, uma vez que ele é tão importante para o desenvolvimento da região amazônica. É claro que outras ações devem ser feitas, claro, como a integração... Só o terminal não resolve. Só a integração, o terminal não resolve. A integração dele com a parte urbana da cidade, né? Ou seja, o terminal, ele sozinho, ele melhorou muito, mas ainda tem que ter a parte de estacionamento, integração com ônibus, né? Outros itens que vão tornar ele mais eficiente e cumprir o papel dele, que é interligar os dois modos de transporte. Professor, na questão do transporte urbano, por que Belém não tem uma linha de transporte fluvial se nós somos rodeados por água? E todo mundo a gente vê que a água é super aproveitada porque é econômico, porque não tem que asfaltar nada. E Belém nunca teve, já houve até tentativa, me lembro o prefeito Hélio Gueiros fez isso, mas são tentativas assim esporádicas que não vingam. Qual é o problema que não acontece uma coisa dessa? O problema que eu vejo assim na embarcação. A embarcação, de todas as tentativas que houveram, não era adequada para a demanda. A embarcação ela tem que ser concebida para aquela demanda, para aquela tarifa, para aquele tempo de viagem. E o que não acontecia, nunca aconteceu com os outros projetos. Teve, se eu não me engano, uma iniciativa na época do governo do Hélio Gueiros e do Edmilson Rodrigues, né, que foi um prefeito de Belém, também tentou implantar o transporte urbano em Belém. Mas nas duas tentativas, eu diria que a embarcação ela não era adequada à demanda. Usaram que tipo de embarcação nesse caso que o senhor disse que não era adequada? Para esse transporte de ter sucesso, essa embarcação ela tem que ter pelo menos o mesmo tempo de viagem do ônibus e cobrar aproximadamente o mesmo valor de tarifa. O que acontecia? A embarcação era muito lenta. Então, às vezes, uma viagem, ver o peso, a universidade, levava 1 hora. O ônibus fazia em 20 minutos. Mas por que não se faz uma política para isso? Isso que eu pergunto, que não há um interesse, porque se preocupa sempre com o transporte rodoviário. O ônibus, e sempre se discute se faz projeto de metrô, se faz projeto de BRT, mas por que nunca se pensou, vamos usar essa água que está aqui, que é tão preciosa para nós? Esse é um problema de falta de cultura, né? Em outros países do mundo, como a gente vê na Holanda, em Veneza, né? Em várias cidades pelo mundo, utilizam o transporte fluvial como alternativa. Inclusive Londres tem uma utilização importante no Rio Thames, no transporte urbano fluvial. Na Amazônia, no Brasil não tem essa cultura. E na Amazônia, apesar de toda essa imensidão de rios, né, Belém é toda recortada, né, pelo menos circundada por um grande rio, não se usa o transporte fluvial. E há esse questionamento, né? Por quê? Um transporte fluvial foi feito num projeto da professora Maísa, alguns anos atrás, 4 anos atrás, poderia dar esse diferencial. Por exemplo, eu cito uma linha que eu acho que era muito viável, seria da Alça Viária até a universidade, linha reta no Rio Guamá.
né? Então, por que não se cria um circular entre Marituba e Ananindeua para a Alça Viária e de lá pegaria um barco em linha reta? Ou seja, eu acho que em 15 minutos você estaria no centro de... Eu já até Mosqueiro, que faça tudo. Já é um outro, depois seria uma outra modal, né? Já é para o outro lado do... Então, é interessante você estudar isso, né? Entender não só a questão da demanda, mas o que o passageiro espera dessa embarcação. Qual é a necessidade dele em termos de tempo de viagem, valor a ser pago. Então, a quem servir, né? Então, eu acho que isso é importante. O dia que a gente tiver isso em mente, né, na implantação desses projetos, com certeza isso vai dar certo na região, pela nossa própria vocação natural de utilização das águas. É um investimento que é alto. Quer dizer, no Brasil a opção foi pelo transporte urbano, terrestre, quer dizer, investimento em estradas, enfim. No Brasil é rodoviário, porque até estradas de ferro foram desmanchadas para fazer rodoviário. Isso foi uma veio de muitos governos anteriores. Os outros tipos de transporte foram deixados meio de lado. Mas eu pergunto, é um investimento alto, por exemplo, fazer isso que o senhor falou agora há pouco, por exemplo? É alto, é caro fazer isso, ter essa linha, digamos, de barcos, não sei como é que funcionaria, com mais terminais de passageiros. É um investimento alto, seria? Olha, não é um investimento barato, mas ele compensa a longo prazo, né? E é um investimento de grande capacidade. Hoje a gente vê que uma estrada, comprar um ônibus ou fazer uma estrada, a estrada ela sai cara. Você vê aqui no próprio BRT, foi uma obra muito cara, né? E o rio está lá, é de graça. E não fica buraco depois. Não faz buraco. E você ainda vai ter, com a compra da embarcação, a embarcação ela é mais cara que o ônibus, mas ela tem uma vida útil maior, ela leva mais passageiros, né? E trafega numa via que não tem problema de manutenção. Né? Ou seja, a longo prazo, se você for comprar uma embarcação com ônibus, claro que ela é mais cara, mas se você analisar isso a longo prazo, o transporte fluvial é muito mais barato do que o rodoviário. E desafogaria o trânsito. Urbano, né? Esse projeto que o senhor falou da Maísa, que pesquisou sobre o assunto, o senhor também participou, que é o Defluvial, né? Isso. Que a Maísa, que agora está à frente, coordena a CEMOB. É um projeto, eu lembro que antes dela assumir a CEMOB, ela veio aqui algumas vezes falar sobre isso, e é um projeto bastante interessante, né? Sim. Eu não sei se agora que ela está à frente da autarquia, ela consegue viabilizar pelo menos parte dele, vamos ver. Algumas vezes ela veio aqui e falou que talvez consiga fazer alguma coisa, já agora quando ela assumiu, né? Isso, ela me falou também que queria tentar implantar esse sistema. Parece que o governo municipal recebeu uma verba para construção de terminais urbanos, e eu acho que é por aí, né? Eu acho que começa... O senhor participou do projeto? Do projeto Defluvial, participei. Participei na parte justamente da parte da embarcação adequada para a linha. Desenvolveu o projeto da embarcação adequada para cada linha. Eram várias linhas de navegação. Cada linha tem um perfil diferente. Cada local de Belém necessita de um terminal diferente. O terminal, por exemplo, do Guamá, ele atende aquela região das ilhas do Cumbu, que necessitam vir a Belém para educação, para saúde, até para troca de bateria, porque as geladeiras funcionam com bateria. Então, é um segmento diferenciado. A região ali da Cidade Velha já atende uma área mais urbana, que atende Barcarena, né, o polo industrial lá de Vila do Conde. Já daqui da DOCA atende a navegação intermunicipal, interestadual. Nós precisaríamos de quantos terminais se esse projeto fosse... Do jeito que eu estou falando, seria mais ou menos 3, né? Com características bem diferenciadas um do outro. Então, por exemplo, o terminal que está sendo construído, inaugurado agora, sexta-feira, é um terminal que vai atender as linhas interestaduais. É mais para o Marajó, para Barcarena, para Manaus, Macapá, Santarém. Então, são linhas de longa distância, onde o passageiro porta a bagagem, quer dizer, o terminal tem que ter uma estrutura muito maior. Já uma linha urbana, o passageiro não porta bagagem, é uma viagem rápida. Então, aí outro tipo de terminal. As concepções são diferentes. E embarcação, logicamente... Também totalmente diferente. Aqui na Amazônia nós temos um problema que as embarcações não são padronizadas. Então, cada berço de atracação, quer dizer, o local que a embarcação atraca, ele não é compatível com a embarcação. Umas são mais altas, são mais baixas. Então,
eu acho que fica muito difícil você tentar padronizar a embarcação a curto prazo. Mas o terminal ele pode ter essa flexibilidade de se adequar ao tamanho ao pontal, né, que é a altura da embarcação, e você pode fazer lastreando os terminais flutuantes. Né? Ele pode subir ou afundar conforme... Como é o de Manaus, né, que é flutuante. O de Manaus não é muito bem assim, mas ele é fixo, ele não tem sistema de lastro. Não tem essa possibilidade. Mas ele é flutuante, né, e vem atendendo a embarcação, mas também tem esses mesmos problemas da acessibilidade. E essa questão do nosso transporte intermunicipal aqui, por que a gente não tem condições de ter um transporte decente? Porque a gente sair daqui para Marajó, a situação sempre é horrorosa. Né? Eu acho que a grande impedância nisso seria o principal terminal, né? O terminal realmente é um desmotivador do transporte fluvial. Isso está sendo talvez mudado agora com esse novo terminal, mas é um primeiro passo. O outro seria a embarcação, adotar as linhas de embarcações mais seguras, mais rápidas, mais confortáveis. Então, acho que se mudar esse paradigma, a gente vai ter uma utilização maior do transporte. O problema é que a população da Amazônia ela não tem altos recursos, então você não pode também colocar uma embarcação muito sofisticada que vai exigir um preço muito alto da tarifa. Ainda tem isso também. Né? Então você tem que ter uma embarcação que o parceiro possa pagar para ele poder ser transportado. Então não pode ser muito sofisticada também. Ou por outro lado, o governo poderia dar esse subsídio também, né? Ele mudar o vale de transporte para onde ele poderia dar para a embarcação, né? E adotar o sistema de transporte com embarcações melhores, com parte subsidiado pelo governo, como já é feito em outros modos de transporte. Então, acho que é um caminho. Você vê na região amazônica, às vezes acontece um acidente e você culpa logo o piloto da embarcação, culpa a segurança. Mas muitas vezes o problema está na oferta de embarcações para a linha, porque se aquela linha fosse bem servida com embarcações, ela não teria superlotação. Se a embarcação... Mas qual é o nosso problema? É que não há uma produção a demanda é maior que a oferta. A demanda, né? Exatamente, ou seja, tem embarcações que vão em determinadas cidades uma vez por mês, ou a cada 15 dias. Né? Então, naquele período que essa embarcação vai, todo mundo quer viajar. Nós precisaríamos de muito mais. Aumentar a frota de embarcações por linha. Mas e por que essa disparidade entre a demanda e a oferta? É uma questão de monopólio, é uma questão de... Não, eu acho que é uma questão de até de empresas se interessarem em se implantarem em determinadas linhas. Nesse trabalho que nós fizemos ano passado para a ANTAC, foi um trabalho feito assim, de maneira inédita, porque não se sabia quanto era transportado em cada linha. Então, o próprio empresário, ele não saberia qual era a vantagem dele entrar em determinada linha ou não, qual era aquela linha que era mais atrativa para ele ou não. Então, com esse trabalho que foi feito ano passado, ele já tem ideia. Esse já é um outro trabalho, né? A gente estava falando primeiro dele, depois foi para o D Fluvial e agora voltamos para ele, né? Esse projeto da UFPA, né? Feito para a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que foi entregue ano passado, em que ele mapeou todas as linhas de navegação. Então, hoje a gente sabe quanto movimento em cada linha, quais são as linhas importantes, e quais são aquelas linhas que têm oferta de mais de embarcação e aquelas que precisam de mais embarcações para atender a demanda. Então, hoje, se você é um empresário e você olhar para esse estudo, você vai ver qual é aquela linha que está superlotada e você pode colocar mais embarcações para atender aquela demanda. Então, o problema de superlotação das embarcações, ele só acontece justamente pela falta de embarcações. A demanda é muito maior que a oferta de viagem de embarcação. Então, isso leva à superlotação. Né? Mas esse trabalho da universidade está acessível aos empresários para que eles despertem, que possam... Esse segundo trabalho, o da ANTAC, ele foi amplamente divulgado aqui em Belém e tem cópias dele no site da ANTAC também. E aí vocês, inclusive, também pesquisaram, verificaram o perfil desses... Perfil do passageiro. Do passageiro, também. Né? Porque não adianta você projetar uma embarcação ou um terminal sem saber que passageiro vai frequentar essa embarcação ou terminal. Então, para você compreender melhor o que esse passageiro requer, qual o nível de escolaridade, qual a renda desse passageiro. Até mesmo, como eu falei, vou projetar uma embarcação muito sofisticada, para ele não pode pagar, não adianta nada. Nós temos umas imagens de embarcações que a gente pode mostrar, que aí o senhor pode explicar para a gente
Temos aí à disposição, olha só, essa é bem conhecida, né? Essa é uma embarcação que não tem borda livre, né? Ela está quase toda no fundo. Está muito carregada ela. Com qualquer maresia ela pode afundar. Quer dizer, aquilo ali já é sobrecarga. Já é perigoso, sobrecarga, né? Aí também já é o... Por exemplo, uma embarcação dessa, com pouca reserva de flutuabilidade, ela pode navegar num rio assim, de água espelhada, mas um rio de águas mais turbulenta, com muita turbulência e pode vir a afundar. Essas são as gaiolas. São as gaiolas. O único problema da gaiola é que ela é muito alta, né? Então isso eleva o centro de gravidade, diminuindo a estabilidade da mesma. Esse que foi que causou aquele acidente em Óbidos do Sobral? Essa foi, professor? Não é o Sobral Santos. Não, mas eu digo é o tipo de embarcação do Sobral Santos. Mas isso aí me parece que é uma travessia, né, de balsa. Que é um problema bem comum na região. Aí a balsa, né? Esse é um problema que, olha, superlotação de embarcações, quer dizer, muitas vezes a embarcação sai com superlotação e a capitania é obrigada a, no meio da viagem, intervir na viagem. Um terminal já evitaria isso, porque o controle é feito na roleta. Então, o terminal hidroviário já cumpre esse papel importante. Seria interessante agora. Olha aí a gente está vendo já um acidente, um problema, né? Do naufrágio, eu não sei que embarcação é essa. É a acomodação. As redes famosas. Pois é, essa acomodação em rede é comum na região as pessoas dizerem que o Amazônia só viaja em rede, né? Mas ele tem esse hábito porque as viagens são muito longas. As viagens demoram muito, então não dá para viajar 3 dias Belém-Manaus sentado numa cadeira. Então a rede passa a ser uma alternativa viável. Mas se você buscasse diminuir esse tempo de viagem com embarcações mais rápidas, você poderia ter um outro sistema de acomodação. Essas embarcações que nós vimos aí são adequadas? Quer dizer, dependendo da situação, sim. Algumas delas são adequadas, tem que ver o tipo de viagem, a distância, tudo isso, né? É o nicho de mercado, né? Depende da linha, o que quer fazer, qual é o objetivo, né? É o nicho de mercado que ela vai atender e a população que ela vai atender também. Então, como eu falei, uma embarcação sofisticada para atender uma população de baixa renda, ela pode ser inviável, a não ser que o governo banque, né, a tarifa. Né? Eu vi uma foto ali de um catamarã da Enasa, você pode voltar? É da antiga empresa de navegação da Amazônia. Olha, esse catamarã foi feito na década de 80 pela antiga Enasa, já falia essa empresa, né? E hoje é de uma empresa privada. Mas nessa época o governo bancava essas embarcações que eram confortáveis, seguras e as passagens eram subsidiadas. Mas isso se perdeu, né? A gente não tem mais essa empresa pública para fazer isso. Mas não é que não seria viável, quer dizer, hoje você não tem empresa pública, você tem como subsidiar a tarifa para as pessoas mais carentes, que é um direito da pessoa ir e vir, né? E é uma obrigação do governo dar essa... Quer dizer, seria uma questão de criar uma política de navegação fluvial que servisse aos passageiros, e aí dependeria do interesse do governante de levar à frente. Fala-se muito que a embarcação de madeira é insegura, que tem que se mudar a frota para uma embarcação de aço, mas eu acho que isso aí tem que ser uma política governamental, ou seja, o governo tem que investir no subsídio, por exemplo, do aço, no subsídio da passagem dessa pessoa que não pode pagar uma tarifa muito cara. Então, acho que aí entra o papel do governo nessa iniciativa. Na Amazônia, hoje, são transportadas aproximadamente 8 milhões de pessoas. É um número muito significativo, né? Então, qualquer político, quando se vê um número desse, ele se interessaria em melhorar até esse transporte para, sei lá, ser eleito na próxima eleição. Mas essa visibilidade, eu acho que ainda não caiu assim nos olhos ainda não entenderam. Não caiu a ficha. Não caiu a ficha. Professor, com todo respeito, que o senhor é um conhecedor disso aí, se não sou ligado da área de turismo, o turismo sofre muito por Marajó. Sempre é prometido que você vai fazer uma embarcação mais rápida, para você chegar mais rápido, com condições e qualidades para o turista que chega aqui no estado do Pará. Isso nunca acontece. Isso foi promessa de vários e vários, né, governos, dizendo, e
até agora, uma licitação, ainda não se fez, uma licitação para se promover um turismo sério, um turismo limpo para o Marajó. Isso não quer dizer que não vá a população, é subsidiada pelo governo, mas é uma área que o senhor mesmo diz, imagina, são 8 milhões de pessoas, não é isso? Trafegando, e muitos turistas que vêm, uma das 8 milhões na Amazônia, né? Na Amazônia. E uma das coisas mais fortes que as pessoas veem, os turistas chegam aqui, é Marajó. Divulgado, Marajó, mundialmente. Se faz reportagem no mundo todo sobre o Marajó. E os agentes de viagem sofrem quando chegam numa situação de transportar um turista naquele tipo de embarcação que não há possibilidade nenhuma. Já se melhorou. Mas para você, um turista descer para um lanche, que são 3 horas, outra coisa, como o senhor mesmo comentou, o tempo para se chegar no Marajó, 3 horas para o turista chegar no Marajó. Então, já se foi feitos estudos, já fizeram, cada político que entra diz que vai fazer, que vai colocar, que vai subsidiar e nunca acontece. E há um desestímulo total da iniciativa privada, que muitos deles fizeram hotéis lá, né, bancado, iniciativa própria, sem interferência do governo, alguns sim com interferência do governo, através de bases e tudo mais, mas continua essa situação. Quer dizer, desestimula até o próprio empreendimento lá. A iniciativa privada de continuar investindo no Marajó, que, aliás, é o maior atrativo que você tem quando você chega aqui no Pará, é o Marajó. Não digo os outros lugares, é interessante, mas o Marajó, porque se deduz lá búfalo, lá a natureza, lá a Amazônia, então começa assim. Há um investimento negativo na parte de quando se coloca o transporte fluvial. Então, se o senhor fizer uma pesquisa para os turistas que chegam e dizem, maravilhoso, Marajó é lindo, mas transporte. Quem sabe a senhora agora também lá na Belém Tour faz uma articulação. Nós fazemos isso com o Estado. A Paratur com o Estado. Nós queremos, uma das coisas que o turismo pode incentivar e ajudar. Há anos. Porque quando é unânime. Porque aqui em Belém também a gente precisa de ainda muita coisa, né? Se for falar também daqui. Nós estamos falando de fluvial, eu entrei nesse assunto porque é uma. Porque o Marajó quando fala aí no Pará, uma das coisas que logo as pessoas lembram e fazem referência é o Marajó, né? E você chega e diz assim, olha, Marajó, lindo. Mas para chegar lá Para chegar lá é um problema. Esse terminal que vai ser inaugurado já é o primeiro passo. Eu sei disso. Quer dizer, o passageiro, o turista vai se sentir melhor em habitar aquele local lá, para pegar um barco. Agora tem que ter outro passo, melhorar também a embarcação, né? Quer dizer, mas isso também tem a chegada lá, porque chegar lá na Camará realmente, tem razão. Então, acho que, como eu falei, é um investimento integrado. Não adianta você pensar só numa parte do sistema. Ele tem que ser pensado como um todo para poder dar certo. Senão não resolve. Com certeza. Tem pergunta, né, Marcela, para o senhor? Temos algumas, várias. A primeira é do professor Paraguaçu Elleris. Ele diz que fala-se muito no Porto Pernambuco, acima da ponte do Rio Guamá. Ele diz que o canal do Rio, de 14 metros, fica na margem esquerda, mas não há ponte levadiça para passagem de navios de grande porte. Aí ele pergunta como será solucionada essa questão, se vão demolir alguma parte da ponte ou algo assim. Pelo que eu sei, o objetivo do Porto Pernambuco é para balsas empurradoras, não é para chegar navios de grande porte lá. Então, é um porto que vai receber as balsas com as carretas e de lá pegar a BR e ir embora ou vice-versa. Não está prevista a entrada de embarcações de grande porte, teria que pegar o Rio Guamá, então tem o problema da ponte, da alça viária. Então, pelo que eu sei, não está previsto a entrada de navios de grande porte. Deixa eu só fazer um esclarecimento para o telespectador. O professor Ito Braga de Moraes, ele é doutor nesse assunto, engenharia oceânica, e assim, mas ele está aqui para falar como um todo, ele não está aqui pelo governo do estado. Eu só fiz uma ligação com o terminal, porque o terminal hidroviário vai inaugurar agora sexta-feira, inclusive nós vamos falar sobre isso no Sem Censura na quinta ou na sexta, só sobre o terminal, que aí vem uma pessoa que fala sobre isso pelo governo do estado, porque senão podem vir perguntas achando que o senhor está aqui representando o governo. O senhor só é
mais que o especialista no assunto, enfim, mas para discutir essa questão toda da navegação fluvial na Amazônia, só esse esclarecimento. Tem mais, né, Marcela? Temos. O Alex Barata, ele pergunta se há realmente o interesse do governo, tanto estadual como municipal, em facilitar o transporte fluvial na Amazônia. Aí é uma opinião que o senhor tem que dar, o senhor não está pelo eu governo. Eu acredito que sim, porque nenhum outro governo teve a iniciativa de fazer esse terminal tão belo como está sendo feito, né? E em nível municipal, pelo que eu sei, a professora Maísa está tentando implantar o sistema que ela estudou algum tempo atrás, no projeto D fluvial, que é o transporte urbano de passageiros. Então, eu acredito que está tendo boa vontade, mas, assim, eu não posso dizer que as coisas vão se concretizar ainda no governo. Foi o que eu acabei de dizer. O senhor não está aqui representando nem o governo, nem a prefeitura. Né? O senhor é um pesquisador da área da UFPA, tá, gente? Tem mais, Marcela? Temos. O Fábio Macedo, podemos dizer que o transporte hidroviário, tanto para o uso urbano como para linhas municipais, são viáveis para os nossos empresários? Olha, falar genericamente assim, seria muito complicado, porque cada linha ela tem uma especificidade. Então, algumas linhas elas são sociais. Quer dizer, se o empresário entrasse na linha, ele ia ter que ter uma boa vontade muito grande de permanecer na linha. Outras não, outras são altamente lucrativas. Então, depende da linha que ele vai se inserir. Né? Não é uma questão de que toda linha seria viável. Então, cada caso é um caso e tem que ser analisado separadamente. Tem mais? Não. Temos. A Dolores Vieira, ela pergunta se o senhor tem conhecimento de algum projeto que pretende implantar transporte fluvial de Belém para Mosqueiro. Tem o projeto da professora Maísa, que é da Companhia de Transporte do município agora atualmente. Então, ela pretende ligar Belém a todas as ilhas do município. Né? E Mosqueiro faz parte dessas ilhas. O projeto, porque aí eles estão à frente, né, do BRT, que já é aí um empreendimento enorme, e aí ela tem esse projeto que é o D fluvial, que eu acho que a ideia é integrar com o BRT. Integrar com o BRT, né? Pelo que ela disse aqui algumas vezes, seria isso. Né? É um projeto grande. Mas está contemplado a Ilha do Mosqueiro, sim, com certeza. Mas as outras ilhas também, quer dizer, Cotijuba, todas as ilhas do Papagaio. município de Belém estão contempladas no projeto. No D fluvial, aí interligando essas ilhas, né? Essas ilhas. Professora Beni, quer fazer alguma pergunta? É uma provocação. Você falou agora há pouco de a linha social, se ele quer investir numa linha social. Uma das coisas que me incomodam muito é quando se fala em qualquer tipo de investimento, só se fala do lado econômico. Eu sei que você não está menosprezando o lado sociocultural, enfim. Mas o que falta também é a agregação de valores, né? Essas viagens, uma linha social, ok? Mas pode ser subsidiada pelo Estado, ou seja lá por quem for, um patrocinador privado, pode. Mas tem que pensar no público, que é cada vez maior. O pessoal de terceira, quarta idade, sei lá como é que chama hoje, eu estou chegando lá, mas enfim, né? Estão cada vez viajando mais com condição financeira. É a melhor idade que a professora vai falar sobre turismo nas escolas, etc. Então, esse tipo de transporte, também como lazer, como cultura, como patrimônio cultural, você fazer um passeio às ilhas, fazer essa viagem que você falou de Mosqueiro, não? Teríamos uma cidade dos sonhos, direto para o UFPA, alguma coisa assim. Quer dizer, uma viagem sem estresse, porque o trânsito em Belém está cada vez mais insuportável, na verdade, né? E você vai, o trabalho de barco, olha, já chega lá relaxado, tranquilo. Quer dizer, falta esse agregação de valores. Quando pensa, não só no lado econômico, no lado é viável, não é viável? É viável, ok. Mas para atrair, segurar essa demanda reprimida aí, tem de haver outros atrativos, né? Então, o senhor, como coordenador do curso de Engenharia Naval, é isso? Isso. Olha aí, o desafio para os alunos, etc. Apresentar projetos nessa linha, né? A gente tem feito diversos projetos nessa linha, né? Mas assim, a questão social, ela é muito importante, tem benefícios que você não consegue medir financeiramente. Não são mensuráveis, né? claro. Mas, assim, para o empresário se implantar, tem que saber. Tem de ter é uma política do governo. O governo tem que fazer essa conta e dizer que é viável socialmente. Quer dizer, essa parte que ele não consegue medir em termos financeiros, ele consegue colocar na sua planilha e viabilizar do ponto de vista social. Então, acho que é um papel do governo isso. Inclusive porque, como vai desafogar o trânsito na cidade, também vai facilitar a manutenção das ruas, quer dizer,
Há um lucro. Sem dúvida. Não para o empresário que está pagando, mas para o próprio governo. Então, menos poderia acidentes, menos manutenção de rodovias, enfim. Seria maravilhoso. Bom, vamos falar sobre o terminal hidroviário ainda esta semana e mais para frente um pouquinho a gente convida de novo a professora Maísa para vir aqui, que ela tem sempre muitos assuntos para falar e explicar melhor para a gente. Professor, tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que o senhor acha importante, que o senhor queira dizer, porque eu vou chamar um intervalo daqui a pouquinho. Não, eu só queria dizer que a universidade ela tem hoje um curso de engenharia naval que estuda esses problemas todos do transporte fluvial já há praticamente 10 anos. E a gente atua na área de portos, hidrovias e de projetos de navios e embarcações de pequeno e grande porte. Então, hoje, com esse núcleo que está sendo criado em Belém, aqui na Amazônia, a gente consegue já propor soluções para tentar mudar esse quadro que a gente vislumbra um pouco assim, ruim ao longo dos últimos anos. Quem sabe se a gente não vai conseguir daqui para frente. Exatamente. A universidade está fazendo a parte dela, né, professor? Lhe agradeço muito, viu, por o senhor ter vindo conversar conosco. Conversamos com o professor doutor Ito Braga de Moraes, que é doutor em engenharia oceânica, professor da Universidade Federal do Pará, e veio aqui conversar com a gente sobre esse assunto que você viu. No próximo bloco vamos falar sobre teatro, mais precisamente sobre o Seminário de Dramaturgia